Já estou há 1 ano para voltar aqui e aí sempre tem com tanta correria, não consigo vir, mas meu coração estava sempre conectado que eu voltaria. Então hoje é uma quinta-feira especial, eu acredito que Deus uniu propósito e com certeza a gente vai sair daqui, um aprende com o outro. Eu estava ali tomando um cafezinho com um casal e estava ali bebendo daquela conversa tão agradável e eu sentia tanta presença de Deus, eu não sei se vocês sentem, mas eu estava olhando todo esse jardim, essa casa aqui e compartilhei com eles que aqui parece um pulmão no meio da cidade. Olha só toda essa vegetação, o que elas vão catalisar todo o gás carbônico que a gente exala e vão converter em oxigênio. Então vocês imaginem um pulmão no meio da cidade produzindo um monte de oxigênio para todo mundo. E eu acredito que nós somos folhas, né? A gente é como uma folha de uma árvore. Eu aprendi isso essa semana e isso fez muito sentido. E depois eu vou fazer uma conexão com energia mitocondrial, que tem tudo a ver. A doutora Marisa está aqui, ela provavelmente gosta também desse assunto. Então, imagina a gente aqui nesse jardim, a gente está vendo várias árvores lindas e nós, então, somos uma folha. E nós temos uma função incrível, porque a gente pode pegar toda a energia do ambiente, das nossas conversas, do nosso trabalho, do nosso relacionamento com o nosso esposo, ou do nosso relacionamento com nossos filhos, das nossas amizades, e a gente pode catalisar toda a energia, e se tiver coisas ruins, a gente vai transformar no quê? Em vida. Então a gente pode ser uma pequena folha na vida das pessoas. E o que a folha faz? Ela faz fotossíntese. Então, como essa folha faz fotossíntese, a gente pode ser essa folha que produz essa vida para quem está ao nosso redor. Então, eu acredito que tem várias folhas e a gente está produzindo hoje aqui muita energia, muito oxigênio. E eu sempre faço uma analogia como se a árvore, imagina a gente uma árvore frondosa. Deus é uma árvore poderosa, grande, fazendo analogia. E nós somos as folhas. E a gente pode fazer a fotossíntese e dar muitos frutos. E quando eu estava fazendo essa análise, essa reflexão lá no jardim, e essa palavra eu acabei, uma dessas manhãs na semana, meditando sobre isso. E eu fiquei com aquilo assim, ecoando dentro da minha alma, ecoando. E aí coincidiu que eu vim aqui hoje. Eu falei, gente, tem tudo a ver ir lá para casa da Noide, na Casa Aberta, e falar sobre isso. Verde, mas verde, que né? E a tudo clorofila é verde, verde. clorofila. Branca, Então hoje tem um paz. monte de clorofila aqui, correto? Mas eu quero fazer agora um link em relação à energia. Nós somos corpo, alma e espírito, nosso físico, né? A gente precisa manter esse corpo com disposição. Para a gente acordar e a gente poder ter energia para levantar, para sorrir, para ficar feliz, a gente precisa de várias conexões e produzir neurotransmissores. Então, quem nos dá os neurotransmissores, por exemplo, dopamina. Então, a gente precisa ver a luz do sol para poder produzir dopamina. O que a dopamina faz? Ela melhora a libido, o apetite sexual, ela nos dá alegria, ela nos faz ter força, vontade de fazer exercício físico. Então, olha como está tudo conectado. Aí a gente precisa, para estar bem humorada, não ficar sempre reclamando, murmurando, reclamando das coisas, precisa de serotonina. Então, para que a serotonina seja produzida, o nosso intestino precisa estar bem equilibrado. E quando a gente produz serotonina, a gente se torna uma pessoa mais alegre e feliz. E não é tão bom a gente conhecer uma pessoa, uma amiga, alguém, seja no mercado, ou hoje aqui, conhecer alguém já com um sorriso no rosto, alegre. Vocês não sentem como é agradável ficar com essa pessoa? Maravilhoso. Então, para que a gente possa estar transportando isso, a gente precisa estar com o nosso corpo produzindo essa energia. E eu quero falar então de energia mitocondrial. Que nome complexo é esse? Então, o que é mitocôndria? Como eu falei que essa casa parece um pulmão no meio da cidade, então mitocôndria nada mais é que o pulmão das nossas células. Elas são como se fosse o motor de um carro. Nós somos um carro e as nossas mitocôndrias é o motor desse carro. E nós temos mitocôndria no cérebro, no fígado, nos nossos músculos. E se essa mitocôndria ela não estiver funcionando tudo de maneira adequada, nós não conseguimos ter energia, a gente vai acordar com fadiga, a gente não vai ter uma boa noite de sono, nós vamos ter um envelhecimento precoce das nossas células. Isso vai fazer o quê? Nós vamos ter um aceleramento para perda de memória ou demências, doenças neurodegenerativas que está acontecendo muito hoje.
Alzheimer, Parkinson. Antigamente a gente raramente ouvia falar desse tipo de doença. Tá, mas por que você vai estar falando isso agora? Talvez vai ser daqui 40 anos para algum, mas tudo que a gente for semear aqui, hoje, no agora. Então desconectem do ontem, desconectem do amanhã. Então tudo que a gente está semeando hoje, seja na nossa saúde, nosso relacionamento, vai o que a gente vai colher no nosso futuro e na nossa eternidade. Então por que eu estou falando? Desde ao acordar, o que a gente come, o que a gente vai fazer exercício, nós vamos estar ou ativando essa mitocôndria ou acontecendo disfunção mitocondrial. Então, o que é disfunção mitocondrial? Quando esse motor desse carro, vamos imaginar que a gente só passa no posto e coloca um combustível. E sai para trabalhar com esse carro, sai para trabalhar, viaja para vários lugares. E o primeiro ano, segundo ano, já está 40 anos, estou com 42 anos. Então, já são 4 décadas. Aí você imagina se eu não coloco esse carro na oficina para trocar as válvulas, trocar óleo, e a gente só coloca gasolina. Então você imagina a gente, eu como pão, aí eu vou comer pão, aí não tá na correria, aí eu vou pegar qualquer lanche, eu vou tomar uma Coca-Cola, e aí vão colocar só gasolina e vai ser com esse carro. Imagina que nós somos um carro. Então, que qualidade de combustível? Será que é só o combustível que a gente precisa para fazer com que o nosso corpo nos leve para poder desempenhar todas as funções e levar onde a gente precisa ir? Então, imaginem, 40 anos não colocando o carro lá na oficina para poder fazer reparo. Então, a gente vai precisar fazer esse reparo todos os dias. Então, Gisele, o que causa disfunção mitocondrial? Que vai fazer com que essa nossa célula, esse pulmão da nossa célula, comece a enfraquecer. Imagina o motor de um carro, de uma caminhonete 4x4, né? Subindo o morro, ele tem força. Quando a gente é mais jovem, a gente tem força para tudo. E de repente a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que parece que a nossa energia, a nossa força vai diminuindo. A gente parece que vira um Fusca. Que aí um carro, ele vai levar a gente nos lugares, só que ele vira um Fusquinha com um motorzinho de 1.0 e a gente fica lá, sofrendo, sem ar-condicionado, suando, né? Ele vai fazendo chegar. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente não faz o cuidado do motor, você tem uma escolha. Ou você vai andar sempre no Fusquinha de 1.0, ou você pode cuidar para andar igual uma caminhonete 4x4. Então, são várias coisas integradas, mas eu quero me ater àquilo que causa disfunção, o que a gente pode fazer para melhorar e realmente ter mais energia e retardar o nosso envelhecimento. Porque isso vai ter tudo a ver com a nossa boa memória, porque, gente, todo mundo fala, o brasileiro, a expectativa de vida está aumentando. Adianta chegar com 80 anos e a gente não ter autonomia? Adianta chegar com 80 anos e a gente não ter nem força nas pernas, precisar de alguém que tenha que nos dar banho, fazer tudo? A gente não quer isso para nossa vida. De jeito nenhum. Mas para isso a gente precisa o quê? A gente vai precisar semear e cuidar no agora. O autocuidado. O autocuidado, ele não é apenas fazer uma escova pra gente ficar bonita, comprar uma roupa, fazer uma maquiagem. Você imagina, o autocuidado não é simplesmente ir lá lavar o carro, encerar o carro por fora e o motor tá enferrujando, o motor tá velho. Então o que a gente precisa? A gente precisa cuidar, porque hoje a gente acabou de sair de uma pandemia. Primeiro que vírus, Covid, correto? Privação de sono, pessoas que dormem 5, 4 horas por dia ou que sofrem de insônia. Ou uma alimentação com muita quantidade calórica, de calorias vazias, isso vai provocar disfunção na mitocôndria. Então, as reações acontecem em cadeia, como se fosse uma roda d'água. E quando a gente acaba fazendo privação de sono, de dormir 5 horas por dia, ou ter muita insônia, ser sedentário, não fazer alguma atividade física, ou consumir uma quantidade calórica muito grande, nós vamos fazer uma desordem nessa engrenagem, nessa roda. E essa engrenagem, ela não consegue mais fluir e passar. É como se a gente jogasse, gente, imagina uma bicicleta. Vamos imaginar aqui a gente pedalando a bicicleta. Porque a maioria já viu, né, a bicicleta e já pedalou. E aí a gente não vê aquela corrente. A corrente não está conectada ali numa engrenagem que a gente pedala e faz com que aquela roda gire e a gente vai para frente. Então você imagina pegar um monte de areia e jogar naquela corrente da bicicleta. E a gente vai tentar pedalar, vocês vão tentar, das duas umas. Ou a gente vai arrebentar, correto? Vai dar até umas pedaladas, vai ter que fazer muito mais força,
mas uma hora pode arrebentar. E quando eu falo que uma hora pode arrebentar, é quando aparecem as doenças. E muitas vezes a gente continua jogando areia ali na engrenagem da bicicleta, correto? E a gente não para poder colocar um óleo, limpar aquela engrenagem, e aí a gente acaba adoecendo. Como nós acabamos de sair de uma pandemia, por que eu quero falar sobre mitocôndria? Eu fui viajar agora recentemente, quando eu voltei, o que eu recebi de mensagem de pessoas que tiveram Covid, tiveram gripe, influenza, uma série de coisas, falando assim, Gisele, eu tô num cansaço, numa fadiga absurda. Eu tenho dores no corpo inteiro, eu não tenho nem força para andar assim uns 100 metros, eu tenho vontade de fazer exercício. Porque vocês escutam a nutricionista, o médico, ó, façam exercício. Mas se vocês não conseguem nem ter energia para levantar da cama, já acorda de manhã com a misericórdia, né? Misericórdia, me levanta porque eu não consigo levantar. Vocês acham que vocês vão conseguir fazer exercício? Então, o cuidado para você prestar atenção no seu corpo. Tá com pouca memória, tá ficando com muito cansaço, com pouca energia, tá percebendo que começa a ganhar peso, parece que o metabolismo já está um pouco mais lento. Prestem atenção, a sua mitocôndria talvez esteja precisando de uma atenção. Então, quais são as coisas que eu, resumindo aqui, que vão fazer uma disfunção, uma redução nessa energia, que vai ser o nosso motorzinho lá, caminhonete 4x4, para ter força para fazer as funções. Como eu falei, o resumo é dietas muito calóricas, com muito carboidrato refinado, muito açúcar, gordura hidrogenada, de alimentação de panificação, gordura hidrogenada geral, frituras, que hoje a gente acabou o quê? Nós estamos norte-americanizando os nossos hábitos alimentares. Na década de 70 era arroz e feijão, correto? E aí o pessoal ia pra roça trabalhar, eu lembro dos meus avós, eu ia com eles, e a gente percebia o quê? Eles eram tudo magros e fortes, e eram pessoas longevas. Então vocês imaginam, década de 70. Hoje, a maioria das crianças, a culpa não são delas. Nós temos que entender que eles são apenas a replicação do ambiente da casa. Então, como vai ser essa nossa nova geração? Se nós hoje, a gente encontra muitos adultos já fadigados, com vários tipos de doença, como vai ser na nova geração? Então, eu me preocupo como profissional da área da saúde, como nutricionista. E eu comecei a sentir, há uns 3 meses atrás, e há uma vontade de falar para as pessoas, prestem atenção nas suas mitocôndrias. Se vocês estão ficando muito cansados, se a sua memória está caindo, obviamente é necessário fazer revisão no médico, façam exames regulares, quem não tem condições de fazer exame a cada 6 meses, fazem ao menos uma vez por ano. Então, Covid, vírus influenza, dieta supercalórica, sedentarismo, privação de sono. Gente, isso a gente encontra em quase a rotina de todo mundo. E aí vocês vão perdendo essa energia e aí essa mitocôndria começa a adoecer. Quando essa mitocôndria começa a adoecer, nós perdemos o sentido, a vontade de viver, a vontade de fazer as coisas e nós aceleramos o envelhecimento. Quando eu falo envelhecimento, gente, eu não estou falando de cutis, apenas uma preguinha que a gente usa, faz um botoxinho. Eu estou falando de envelhecimento da célula, dos nossos órgãos, o fígado, o coração, o nosso cérebro. Se o nosso intestino inflama, o que acontece? O nosso cérebro acaba tendo neuroinflamação. E aí, ele tendo neuroinflamação, a gente acelera o processo de Alzheimer, o processo de Parkinson. Tá, Gisele, mas você já falou todos os problemas. Gisele, sim. Posso fazer só uma interferência, porque depois eu esqueço. Sim, daí doutora. Tá tão importante assim a tua fala. Eu digo, não, tenho que falar agora. Então, deixa a doutora Marisa, homeopata, compartilhar aqui. Então, você falou algumas vezes aí do esquecimento e do Alzheimer e do Parkinson. Então, eu vou dar uma colaboração importante, porque a grande maioria das pessoas, mas muita gente, usa um medicamento chamado simvastatina ou derivados, que é para baixar o colesterol. E criou-se como se fosse assim o colesterol o mal de toda a humanidade. E é justamente o contrário. A gordura, o cérebro, 70% é gordura. Se você usa esse medicamento, você vai no cardiologista, o colesterol está 200, já está receitando. Porque quando eu me formei há 44 anos, o normal era 250. Então os meus pacientes nenhum tem colesterol alto, porque 250 é normal. Entenderam? 250 é normal. E está todo mundo lá com simvastatina. E o que acontece? Bloqueia a síntese dos hormônios.
bloqueia a síntese dos hormônios femininos, dos masculinos, bloqueia o tesão, não tem tesão porque não tem hormônio, da fibromialgia, daí fica lá com dor aqui, dor ali, ele destrói a que faz depressão de coenzima Q10, depleta muito coenzima Q10. Ele faz a depressão, a inserção dos tendões, ele causa déficit de memória, que é um falso Alzheimer. Eu tive na minha família isso aí. Eu insistia, para que está tomando esse medicamento? É, porque precisa. Mas por quê? Eu não conseguia tirar porque era parente. Até que lá em São Paulo, um bendito geriatra tirou. Então, déficit de memória. E causa também diabetes. Um dia eu assisti uma palestra de um bambambam lá do INCOR, falando de uma nova simvastatina. Tem várias. Eu digo simvastatina e derivados. É o remédio mais usado no mundo. E depois, daí vem o do Alzheimer e da fibromialgia, porque veio tudo desse medicamento. O que é fibromialgia, gente? Fibromialgia é quando as pessoas consentem muitas dores no corpo inteiro. Todo paciente que tem fibromialgia, ele tem uma disfunção mitocondrial altíssima. Sim, e ainda se ele começa a tratar a mitocôndria, as dores melhoram incrivelmente. E como a doutora comentou sobre o uso indiscriminado de simvastatina. A simvastatina ela vai depletando coenzima Q10. Essa coenzima Q10 ela é necessária